Bom, a segunda aula, a aula de hoje, é sobre o gerenciamento dos resíduos, formas de tratamento. Então, como foi dito na primeira aula, a disciplina ela ia ser dividida em 3 aulas. A primeira aula foi a geração de resíduos sólidos, problemas ambientais que causam quando dispostos inadequadamente, que a gente já viu. A segunda aula, que é a aula de hoje é o gerenciamento dos resíduos, formas de tratamento. E a terceira aula vai ser a exposição final, o aterro sanitário. Bom, então a aula 2, gerenciamento dos resíduos sólidos, forma de tratamento. Então, para gerenciar os resíduos sólidos, é importante se acompanhar desde a geração até a sua destinação final, onde vem a geração, o acondicionamento, a coleta, o transporte, um adequado tratamento e a destinação final correta. E como eu falei na primeira aula, isso inclui principalmente os resíduos domésticos, os resíduos comerciais e os de logradouros públicos, porque os resíduos industriais, os resíduos de serviço de saúde, quem tem que dar o destino correto são os próprios estabelecimentos. Então, como é essas formas de tratamento? Então, uma das formas de tratamento para uma destinação correta desses resíduos e evitar aqueles problemas que a gente viu na primeira aula é justamente a segregação para a reciclagem. É você separar esse material para a reciclagem. E como é que é feita essa separação? Então, essa separação ela pode ser feita de duas formas. Através de programas de coleta seletiva ou através de usinas de triagem. O que seriam esses programas de coleta seletiva? Então, ele pode ser porta a porta, que é quando a prefeitura vai lá e coleta na porta da residência da pessoa, igual a coleta normal, só que ela coletaria esse material separadamente. A população teria que separar o resíduo orgânico do inorgânico, o orgânico, resto de comida, do inorgânico, que é plástico, vidro e metal, onde o orgânico vai para a compostagem e o inorgânico vai para a reciclagem. Então, a prefeitura vai lá e, ao invés de coletar esse material todo misturado, ela vai coletar esse material separadamente. Esse é um sistema de coleta seletiva porta a porta. Então, essa foto ela mostra um sistema de coleta seletiva porta a porta no Rio de Janeiro, onde tem uns coletores específicos para cada tipo de material. Uma outra forma de coleta seletiva são os catadores de rua. Então, o catador de rua é um sistema de coleta seletiva, é uma forma de coleta seletiva, onde ele coleta esse material separadamente, principalmente nos centros comerciais, que eles coletam os catadores, eles coletam papelões nos estabelecimentos comerciais. Então, essa foto ela mostra, né, uma coleta seletiva de catadores de rua, que eles são fardados, serve como até uma inclusão social, né? E uma outra forma de coleta seletiva são os PEVs, que são os postos de entrega voluntária. Então, são coletores que ficam em locais públicos, como praças, aeroportos, rodoviárias, onde cada pessoa vai lá voluntariamente e coloca o lixo nesses coletores. Então, essa foto ela mostra um papa-vidro, um coletor que coleta vidro, numa praça. A foto de baixo ela também mostra coletores em frente a supermercados, panificadoras. Essa outra foto ela mostra coletores, né, de materiais recicláveis, onde ele tem as suas cores e cada cor significa um tipo de material na praça, em Teresina. Então, cada pessoa voluntariamente vai lá e coloca esse material nesses coletores, que aí sim vai para reciclagem. Então, outra forma de coleta seletiva são os postos de entrega voluntária. Essa foto mostra no Pão de Açúcar, né, os coletores, só que essa foto tem um erro, porque ele mostra baterias, a cor preta, e bateria não é preta. Para resíduos perigosos, a cor é laranja, igual essa foto seguinte. Esse sim, na infraero está correto. O vermelho é plástico, o amarelo é metal, o azul é papel e o laranja são pilhas e baterias. Então, cada recipiente tem a sua cor específica. Então, esses são os postos de entrega voluntária, onde a população vai lá e coleta voluntariamente. E uma outra forma de coleta seletiva são os postos de troca, onde as pessoas vão lá e trocam esse material por alguma coisa. Vão no estabelecimento, levam os produtos que são possíveis de reciclar e troca por alguma coisa. Às vezes dinheiro, às vezes descontos, às vezes brindes. Então, essas são as formas de coleta seletiva. Então, coleta seletiva não é só a prefeitura ir lá, porta a porta e coletar o material separadamente, não. Então, catadores de rua é uma forma de coleta seletiva. Postos de entrega voluntária, onde tem os coletores em lugares públicos, é uma outra forma de coleta seletiva. E postos de troca também é outra forma de coleta seletiva. Isso tudo
para coletar o material para a posterior reciclagem. E uma outra forma de ir para a reciclagem é através de usinas de triagem. O que são essas usinas de triagem? Existe, como essa figura mostra, um pátio onde se descarrega o lixo todo misturado nesse pátio. Nesse caso aí a coleta já é feita do resíduo todo misturado. Ela é descarregada nesse pátio, aí ela vai para as esteiras, onde nas esteiras os catadores vão fazer a separação do resíduo orgânico, que aí é os restos de comidas que vai para a compostagem, dos resíduos inorgânicos, que aí é plástico, vidro, metal, papel, que vai para reciclagem, e o que não vai para a compostagem, os resíduos orgânicos, e o que não vai para a reciclagem, que são os resíduos inorgânicos, aí vai para o aterro sanitário e vai dar a sua destinação final. Então, essa figura ela mostra mais ou menos uma usina de triagem, onde o caminhão está ali descarregando o lixo no pátio, e aí vai para as esteiras, e aí nas esteiras é feita a catação desse material. Como eu falei, separa o resíduo orgânico, que é resto de comida, que vai para a compostagem, do resíduo inorgânico, que é plástico, vidro, metal e papel, que vai para a reciclagem. O que não vai nem para a compostagem e nem para a reciclagem, aí sim vai até o final da esteira e cai num container, que aí vai para o aterro sanitário. Então, essa outra foto mostra um centro de compostagem, usina de compostagem em Fortaleza, em Xancuruçu, onde esse aí é o pátio, o caminhão vai lá, descarrega o lixo no pátio, o trator vai lá e empurra para as esteiras. As esteiras ocorre a separação desse material, como pode ser visto nessa figura, os coletores, cada um com as suas cores. Então, eles separam o orgânico, resto de comida que vai para a compostagem, do inorgânico, que é plástico, coletor vermelho, vidro, coletor verde, amarelo, o coletor de metal e papel, o azul. Eles separam cada material para ir para a reciclagem. Aí o que não dá para ir nem para compostagem nem para reciclagem vai até o final da esteira. E aí no final da esteira cai nesses contêineres, como mostra essa figura, para ir para o aterro sanitário. Então, através disso, dessa separação desse material, mesmo ele todo misturado, diminui a quantidade de lixo muito grande para ir para o aterro sanitário. Então, aí já resolve aquele problema de carência de áreas para se implantar aterros sanitários. Porque diminuindo a quantidade de lixo que vai para aterro, então precisa de uma área menor. Então, tanto faz ser através de coleta seletiva ou de usina de triagem, esse material dá para ir para a reciclagem. E qual é o objetivo da coleta? Então, o objetivo da coleta é você remover de forma rápida e segura o lixo para o seu tratamento e para a sua destinação final. E vai evitar com isso os problemas ambientais que eu falei, problemas estéticos, problemas de saúde. A coleta ela deve ser efetuada em cada imóvel, sempre nos mesmos dias e nos mesmos horários. E a população ela tem que colaborar em colocar o seu lixo nos dias e nos horários de coleta que vai acontecer na sua região. E a frequência mínima da coleta, principalmente em climas quentes, tem que ser 3 vezes por semana. Menos do que isso, já acumula a quantidade de lixo muito grande nas ruas. E para uma coleta ela ser eficiente, ela tem que ter um bom planejamento, ela tem que ter equipamentos específicos, ela tem que ter a participação da comunidade para colocar nos dias e horários específicos, como eu falei, e ela tem que ter essa parceria entre a população e a prefeitura. Então, para você planejar uma coleta eficiente, o que você tem que saber? Você tem que ter informações sobre a característica do lixo, a quantidade de lixo que a sua cidade gera. Lembra que a gente falou na primeira aula que as pessoas elas geram de 300 gramas a 1 quilo de lixo, que vai depender de quê? Da população, do tamanho da cidade, dos hábitos e costumes, da renda, do clima. Então, você tem que ter informações da quantidade de lixo que é gerado naquela cidade. Com essas informações da quantidade de lixo que é gerada, você tem como fazer um planejamento melhor para coletar esse lixo. Aí você tem que ter informações também da característica do sistema viário da sua cidade, informações sobre avenidas, o sentido das avenidas, das ruas, as ruas sem saídas, dos sentidos, se é ascendente, se é descendente, se é contramão, se é mão única. Então, você tem que ter toda essa informação, a pavimentação, a intensidade do tráfego, para poder fazer um itinerário do transporte para coletar esse material. Aí você tem que fazer o levantamento também das zonas. O que é zona residencial? O que é zona comercial? O que é zona industrial? O que é zona hospitalar? Porque lembrando que numa zona industrial não vai ser feita a coleta para levar para o aterro, porque só vai para o aterro resíduos
domésticos, então gerados na zona residencial, resíduos comerciais gerados na zona comercial e logradouros públicos gerados em praças e etc. Então, se na sua cidade tem a zona industrial, então já não vai ser feita a coleta para ir para o aterro sanitário. Por isso que tem que ter uma informação, levantamento das zonas que geram resíduos que vão para o aterro sanitário. Você tem que ter informações sobre os dados populacionais, se a população é fixa ou flutuante, por exemplo, uma cidade turística, em épocas de turismo, em épocas de alta estação, de veraneio, gera mais lixo. Então, você tem que planejar nessas épocas como vai ser feita a coleta e o transporte desse lixo. Isso tudo é o planejamento da coleta. E você tem que ter informações sobre os hábitos e costumes, se tem feiras livres, se tem festas religiosas, se tem mercados, para justamente saber a quantidade de lixo que vai gerar nessa época e fazer o planejamento da coleta. Uma boa coleta, você tem um bom gerenciamento e você tem uma boa forma de reaproveitar esse resíduo e diminuir a quantidade que vai para o aterro sanitário. E você tem que ver a frequência, né? Em função de todas as informações, da quantidade de lixo que cada um gera, que cada cidade gera, informações sobre o sistema viário, sobre as zonas, aí você vai definir quantas vezes vai ser coletado o seu lixo, o lixo da sua cidade. E aí você vai traçar um itinerário, uma rota, justamente por onde o transporte vai passar, por onde o veículo coletor ele vai passar para coletar esse lixo. O percurso ele não pode ser improdutivo. Você tem que realizar ele no menor tempo possível e coletar uma quantidade de lixo maior possível. Então, você tem que considerar os seguintes critérios. O início da coleta tem que ser próximo à garagem, o término da coleta tem que ser próximo à área de descarga, ou seja, próximo ao aterro sanitário. A coleta ela tem que ser no sentido descendente, ou seja, de cima para baixo e não ascendente de baixo para cima, porque o caminhão, o transporte, ele é muito pesado. Então, tem que se preferir procurar ruas no sentido descendente, de cima para baixo. E o percurso ele tem que ser contínuo. Você tem que fazer a coleta nos dois lados da rua. Isso tudo é para se ter um bom planejamento da coleta e um bom gerenciamento desse lixo. E o horário? Qual é o melhor horário? Então, existe o diurno e o noturno. Todos os dois têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Não tem nenhum melhor e nenhum pior. Então, o diurno, qual é a vantagem? Ele é mais econômico e ele possibilita uma maior fiscalização. Porém, ele tem como desvantagem porque ele vai interferir muito no trânsito. Então, imagine aí no comércio, durante o dia, esse caminhão fazendo a coleta de lixo. Então, ele vai interferir no trânsito, ele vai causar congestionamentos, tem um desgaste dos trabalhadores se for em climas quentes. Então, isso vai reduzir a produtividade. Então, o melhor o noturno? Depende, porque o noturno também tem as suas desvantagens. Então, quais são as vantagens do noturno? Ele é indicado para áreas comerciais e turísticas. Nesse caso que eu falei, né, no comércio. Ele não interfere no trânsito, não vai atrapalhar no tráfego e o lixo não fica à vista das pessoas. Mas, em compensação, em desvantagem, ele causa incômodo e excesso de ruído. Então, em zona residencial, ele já vai atrapalhar, que vai causar incômodo e excesso de ruído, provocado pela manipulação dos recipientes. Dificulta a fiscalização, é outra desvantagem, porque é à noite, e o custo é maior, porque tem que pagar adicional noturno, essas coisas. Então, qual é o melhor? Como eu falei, não existe melhor nem pior. Tanto faz ser noturno ou diurno, vai depender da característica do local, porque todos os dois têm suas vantagens e suas desvantagens. Então, geralmente o diurno, ele é para zonas residenciais, e o noturno, ele é para zonas comerciais, zonas turísticas. E o transporte, depois que você faz todo o planejamento da sua coleta, tem todas essas informações, você traça o seu itinerário, qual é o transporte que vai ser utilizado. Então, existem vários tipos de equipamentos. Então, tem os compactadores, que são utilizados para cidades grandes, onde gera muito lixo, que aí assim que coloca o lixo no caminhão, ele é compactado para diminuir a sua quantidade, para caber mais lixo no caminhão e poder coletar mais lixo em menos tempo. E nas cidades pequenas tem os equipamentos sem compactação, como mostra essa figura de baixo, o transporte, o caminhão sem compactação, que é para cidades pequenas que não precisa de caminhões compactadores, que o custo é bem mais caro. E tem locais onde fica muito longe a coleta do lixo e a destinação final, que é o aterro sanitário. Aí, nesse caso, se utiliza o quê? Se utiliza justamente as estações de transferência ou as estações de transbordo.
Então, vários municípios eles operam uma área em comum para diminuir a distância, né? Então, ao invés do caminhão coletar o lixo nas residências e levar para aterro sanitário, ele leva para uma área em comum. Outros caminhões também coletam nas residências e levam para essa mesma área em comum, e aí uma carreta leva para o aterro sanitário. Então, são pontos intermediários onde o lixo coletado é passado de caminhões de médio porte para carretas que são de maior porte. Então, os caminhões pequenos coletam lixo nas residências e levam a um ponto intermediário, onde carretas de maior porte vão pegar esse lixo e levar para o aterro sanitário. Então, essas carretas, ela é equivalente a mais ou menos 3 caminhões coletores pequenos. Então, cada container tem a capacidade para cerca de 20 toneladas, ou seja, 3 a 4 caminhões comuns. Aí, esses containers, eles levam o lixo para o aterro sanitário. Então, é para isso que serve uma estação de transbordo. Então, essa foto, ela mostra um navio, né, ele coletando o lixo, né, justamente na estação de transbordo. Então, os caminhões pegam nas residências, levam até essa estação de transbordo, e aí o navio pega e leva para o seu destino final. O navio é uma forma de transporte também. Ou então, uma carreta pega e leva até o destino final. E tem os ecopontos. O que são os ecopontos? Eles são locais destinados ao recebimento de resíduos de pequenos geradores que não são recolhidos na coleta domiciliar regular. Resíduos que o gari não coleta normalmente, as pessoas podem colocar nesses ecopontos. Então, dos ecopontos, aí eles são transferidos para o seu destino. Eles são classificados, ou eles vão para reciclagem, eles vão para tratamento, eles vão para reaproveitamento. Então, o objetivo é o quê? É oferecer à população um local adequado para o descarte de resíduos não recolhidos pela coleta domiciliar regular, é diminuir a quantidade de resíduos dispostos irregularmente nos logradouros públicos e em terrenos particulares, porque quando o gari não faz a coleta de um determinado lixo, a população vai lá e coloca em terrenos baldios, em logradouros públicos, né, terrenos particulares, o que não pode. Então, coloca-se nesses ecopontos, que é justamente para receber o lixo que os garis não coletam. Vai minimizar o impacto ambiental dos resíduos dispostos de forma irregular e proporciona o reaproveitamento ou a reciclagem desse material. Ou seja, ele é para dar um destino para o lixo que não é coletado na coleta regular. Quais são os tipos de resíduos que são aceitos nesses ecopontos? Madeiras, móveis quebrados, colchões rasgados, né, que a coleta regular não leva, não coleta, os gari não levam. Então, você pode colocar nesses ecopontos. Eletrodomésticos e sucatas ferrosas, até terra, entulhos, né, agregados rochosos, caliças de obras, restos de materiais cerâmicos, tudo isso é reaproveitado. Resíduos arbóreos de capina, de jardim, que vai para a compostagem, como eu falei na primeira aula, ou é prensado e transformado em briquete, que serve como lenha. Resíduos recicláveis, que é plástico, vidro, metal, pneus. Se na sua cidade não tiver postos de entrega voluntária e nem postos de troca, pode ter esses ecopontos, onde você leva o plástico, o vidro e o metal para esses ecopontos. Pneu, óleo de cozinha, que é reaproveitado para fabricar sabão e etc. Então, essa foto ela mostra, né, uma instalação de um ecoponto, isso em Belo Horizonte, onde eles têm toda uma estrutura, um ponto de apoio, onde eles separam esse material. Aí eles separam madeira para se restaurar ou para aproveitar como lenha, onde separa dos resíduos recicláveis, do papel, do plástico e do vidro, separa material de construção para se transformar em tijolos, ou tijolos reciclados, telhas recicladas e etc. Então, para se ter um correto gerenciamento de resíduos, uma das formas de tratamento é essa. É você separar esse material para enviar para a coleta seletiva e para a reciclagem, onde para ele ir para a reciclagem pode ser através da coleta seletiva porta a porta, postos de entrega, catadores de rua ou postos de troca, ou o centro de triagem que pega o material todo junto e faz a separação desse material. Mas para isso você tem que ter um bom planejamento na sua coleta e no seu transporte e traçar um itinerário. Nos lugares de longa distância tem as estações de transbordo e tem esses ecopontos. Se na sua cidade não tiver
postos de troca, postos de entrega voluntário, e nem for porta a porta, e nem tiver catador de rua, pode ter esses ecopontos localizados em algum ponto da cidade, onde recebe o material que na coleta regular ele não é coletado, e eles é dado um destino. E esse slide ele mostra as cores que eu falei, né, de acordo com a resolução CONAMA 275, de abril de 2001, ela diz os tipos de materiais e que cores devem obedecer esses tipos de materiais. Por que eles têm que ter essas cores? Porque esses coletores eles têm que ser acessíveis a toda a população. Então, tem idosos que não conseguem mais ler direito, né? Então, eles identificam pelas cores, crianças, deficientes físicos, né? Daltônicos, pessoas com alguma deficiência, eles às vezes não conseguem ler, mas vão identificar pela cor. Então, o azul é para o papel, o amarelo é para o metal, o verde é para o vidro, o vermelho é para o plástico, o marrom é para resíduo orgânico e o cinza é para o resíduo que é não reciclável, que é o quê? É o lixo. Então, essas 6 cores, que é azul, amarelo, verde, vermelho, marrom e cinza, deviam estar em todos os estabelecimentos. Geralmente, a gente só vê o azul, o amarelo, o verde e o vermelho, que são os que vão para reciclagem. Mas quase não se vê marrom, que é o orgânico. Então, o que as pessoas fazem? Misturam resíduo orgânico nos coletores que é para ir para a reciclagem. Então, isso já compromete o resíduo para a reciclagem. Por isso que tem que ter o coletor marrom. E o cinza, que é o lixo, que é o que não vai nem para orgânico, que é o que não é nem orgânico, que vai para compostagem, e o que não vai nem para reciclagem. Por exemplo, cigarro, né? Bagana de cigarro, chiclete, adesivos e etc. Então, tem que ter também esse coletor de cinza, que é o de lixo. Então, como a gente só vê o azul, papel, o amarelo, metal, o verde, vidro e o vermelho, plástico, então as pessoas fazem o quê? Jogam o lixo orgânico, resto de comida, num desses coletores, ou joga o lixo que não serve para nada, como chiclete, cigarro, em um desses coletores também. E isso compromete esse material para ir para reciclagem. Então, o certo deveria existir esses 6 coletores. Aí tem o laranja, que é para resíduos perigosos, que aí é só para estabelecimentos onde se manipula esses materiais, como lojas de vendas de celulares e etc., que é para pilhas e baterias. O branco, que fica em estabelecimentos de saúde, que são para resíduos de unidade de saúde. E o roxo, que também fica em estabelecimentos de serviço de saúde, que são os resíduos radioativos. Então, essa foto ela mostra os coletores, né, e as suas cores. Então, tem que ter o nome e tem que ter as cores desse material. E a aula de hoje é isso. E aí fica a atividade para a próxima aula.